Nós temos, juntos, aqui participando, casais ainda que não casaram, mas têm esse objetivo diante do Senhor. Isso é muito precioso pelo seguinte fator: vocês podem começar da maneira certa, estabelecendo o Cordeiro como absoluto na vida de vocês. É que eu não estou, mas se eu estivesse com a camisa de botão e casa, toda aberta, pense em pegar o primeiro botão e colocar na segunda casa. Tem jeito de consertar para cima? Não tem, a não ser que eu desmanche tudo e faça da maneira correta. Assim encontra-se a vida de muitos casais, muitos de nós. O primeiro botão está na segunda casa. Então nós temos que desmanchar, é um trabalho muito mais árduo, mas tem um caminho. É aquilo que há pouco estávamos falando. Vamos colocar a boca no pó. Senhor, nós queremos reconhecer que temos desagradado a Ti, como casal, como família. Então queremos estabelecê-lo como o Cordeiro no centro e recomeçar. Graças a Deus que tem esse caminho. Uma das mais belas promessas e bênçãos que Deus deu a nós como seu povo foi o arrependimento. Existe o arrependimento inicial que nos insere para a nova vida. Mas o arrependimento é algo que vai perdurar. Que difícil seria se nós, quando cometêssemos alguma coisa contra o nosso cônjuge e não tivéssemos um caminho de volta. Me perdoe, eu estou arrependido. Vamos aqui nos humilhar diante do Senhor. Que difícil seria se não tivéssemos esse caminho. Então, o arrependimento é um dos maiores e mais belos presentes que o Senhor deixou a nós, seu povo. Então, há sim caminhos para nós, para nos tornar aquela família, tornarmos aqueles cônjuges que honram o nome do Senhor. Mas vocês que estão começando, comecem da maneira certa. Não significa que vocês não irão, pela fragilidade e fraqueza de vossas vidas, que vocês não irão tropeçar, mas vocês sabem o caminho do retorno. Então, seja o Cordeiro honrado na vida de vocês também, na nossa vida. Que precioso é, irmãos e irmãs, ter o Cordeiro. Vamos orar. Nosso maravilhoso Pai, não há palavras que sejam suficientes, as quais possamos expressar para dizer o quão importante é o Teu Filho em nossas vidas. Seja Ele sempre o centro, seja Ele sempre aquele que tem toda a preeminência, a primazia. Oh, amado Pai, nós nos rendemos a esse Cordeiro maravilhoso, a este que deu a sua vida por nós naquela cruz, a este que se entregou com tanto amor por nós naquela cruz. Nos rendemos a Ele. Obrigado, Pai, pela Tua grande expressão de amor. Obrigado também pela provisão do Espírito Santo em nós, pois somente por essa pessoa bendita do Espírito, o Cordeiro pode ser formado em nossos corações, em nossas famílias. Então, continua, Pai, a falar, continue a trazer aquilo que está em Teu coração para nós, nesse tempo da manhã que ainda teremos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Então, como vimos, quando voltamos dentro daquele período, no qual chamamos o berço do cristianismo, o berço no qual o Senhor Jesus veio, percebemos que aquele contexto era um contexto completamente anti-Deus. E com a vinda do Senhor Jesus, e com o nascimento do seu povo, do cristianismo, então toda uma leitura de mundo foi mudada, uma cosmovisão foi mudada. E o maior ponto a se destacar, o que realmente chamou a atenção de toda aquela sociedade pagã, foi a realidade de que as famílias estavam sendo ordenadas. Por quê?
as famílias tinham no seu seio um cordeiro. E isso precisa falar alto ao nosso coração. Isso precisa falar alto ao nosso coração. Se nós façamos isso um pouco para que vocês compreendam a linha, o fio de prata da história. Se nós, então, olharmos o avanço da história, nós temos algumas coisas interessantes a destacar. No século IV, o último imperador romano pagão chamava-se Juliano. E ele tinha um desejo muito grande, século IV isto, em acabar com o cristianismo, que tinha, dentro do contexto dele, do conceito dele, poluído todo o Império Romano. O Império Romano estava nas mãos dos cristãos. Não que todo o Império Romano fosse cristão, mas estabeleceram-se aquelas verdades, aquelas colunas que sustentavam já o Império. A influência era cristã. E esse imperador romano, Juliano, ele queria, então, trazer novamente a reedição do paganismo. E ele saiu numa campanha contra um exército inimigo e foi ferido. E voltou, e uma das suas últimas palavras, referindo-se, então, a esse movimento cristão, foram as seguintes: e ele se volta para o Senhor. Não como um que converteu, mas ele disse assim: tu venceste, ó Galileu. Porque foi impossível para ele terminar com aquela influência tão poderosa da vida dos santos no meio daquele império. Tu venceste, ó Galileu. E ele não conseguiu. E sabe por quantos anos o cristianismo influenciou o mundo? 1500 anos. Onde a palavra ateu, ela jamais foi pronunciada a não ser no século XVIII. Era inconcebível para aquela sociedade, ainda que toda ela não fosse cristã. Não estou dizendo isto. Mas os fundamentos que nutriam aquela sociedade, aquele mundo, o fundamento era cristão. Então não se utilizou a palavra ateu por 1500 anos, não tem esse registro na história. Mas com o advento da Revolução Francesa, 1789, então mudou-se completamente a conceituação daquele povo daquela época. E o cristianismo, que exercia uma influência muito forte dentro daqueles 4 pilares que eu apresentei para vocês: família, valores da vida, a moralidade, a verdade. Então esses pilares começaram a ser combatidos. E uma influência estranha, provinda desse modernismo, começou então a não só a contaminar toda uma sociedade, mas adentrar dentro do povo de Deus. E a igreja naquela ocasião não teve uma força suficiente para se manter firme. E o que nós temos então a partir desse processo? Uma decadência. Uma decadência de todos os conceitos. Final do século XVIII, início do século XIX, um outro grande movimento. Me permitam falar um pouco isso aqui para emendar a história para vocês entenderem algumas coisas. Um movimento chamado romantismo trouxe um outro tipo de pensamento, não mais o racionalista que dominava até então, mas um pensamento, o quê? De romantismo, de emoções. E a humanidade começou a ser governada por emoções, por sentimentos, que até hoje tem a sua grande força. E isso trouxe um peso de influência muito grande, principalmente sobre a conceituação daquelas 4 verdades estabelecidas. A família foi totalmente contaminada. E o cristianismo, o povo de Deus, não teve força para reagir dentro daquele contexto. E hoje, conforme nós fizemos a leitura ontem, hoje nós vivemos exatamente esta situação, a bancarrota. Perdeu-se completamente
a conceituação de verdade, de moralidade, de valores da vida e da própria família. Então, nós estamos nesse contexto agora. Então, o que está acontecendo hoje? O mundo está fazendo meia volta em direção ao paganismo. Exatamente o berço no qual o Senhor Jesus nasceu. Onde, conforme foi dito ontem, já em alguns países da Europa, a pedofilia já está sendo vista como opção sexual e não como um crime. Onde a zoofilia é se estabelecida e é aceita como uma normalidade. Isso tudo acontecia no Império Pagão Romano. Então o mundo está dando meia volta em direção ao paganismo. E onde estão, então, as famílias que professam ao Senhor? Por quê? Porque por uma razão ou outra perdeu-se a centralidade do Cordeiro. E nós, como povo de Deus, estamos sofrendo dos mesmos males que o mundo está sofrendo. Então nós precisamos reagir. E a reação é estabelecer o Cordeiro no centro. Não é outra coisa. É Ele no centro. Certa ocasião, um jovem que era casado, foi buscar aconselhamento pastoral. E chegou diante do seu líder e falou assim: eu quero me separar da minha esposa. Mas por que você quer se separar da sua esposa? Eu não sinto mais nada por ela. Como que é? Eu não sinto mais nada por ela. Esse pastor então se vira para aquele jovem e fala assim: o que você acha do movimento gay? Que pergunta é essa? Estamos falando de quando ele fala assim: o que você acha do movimento gay? Eu falei: mas pastor, não estou entendendo o que você quer dizer com isso. É porque você disse que você não sente mais nada por ela. Você já leu a cartilha do LGBT? Um dos critérios fundamentais das questões que envolvem afetividade sexuais é a seguinte: ela é definida por aquilo que você sente. Este é o critério do mundo, que entrou não só na humanidade, mas entrou no meio do povo de Deus. Rebaixou-se o compromisso de um casamento a um sentimento. E o que a palavra de Deus nos fala é que o casamento é um compromisso, é uma aliança feita moral diante de Deus. Que história é essa? Vou me separar porque eu não sinto mais nada. Onde está escrito isto? Casamento é um compromisso moral. É uma aliança moral que nós fazemos diante de Deus. Não tem fundamento nenhum falarmos de sentimento. Isto é uma influência do pós-modernismo que nós estamos vivendo. Isto é a influência desse movimento que surgiu depois do racionalismo, o movimento romantista. Ou seja, se aplica critérios malignos, perversos, humanos, dentro do conceito das decisões mesmo do povo de Deus. Que história é essa de sentimento? O casamento é um compromisso, é uma aliança. Vocês já ouviram falar de Dietrich Bonhoeffer? Um grande pregador alemão, foi morto a mando de Hitler. Um dos únicos cristãos que se mantiveram firmes contra todo aquele sistema perverso, nazista, onde toda, entre aspas, a igreja estava aos pés daquele regime. Ele se levantou contra. Mas ele disse algumas coisas muito interessantes, dentre elas a seguinte: guarde bem isso, não é o amor que edifica o casamento, é o casamento que edifica o amor. Vejam a diferença. Não é o amor que edifica um casamento, é o casamento que edifica o amor. Que história é essa de sentimento? O casamento é um compromisso. Vocês que vão se casar, o casamento é um compromisso, é uma aliança moral diante de Deus. Não é baseado em sentimentos. Então, por que eu estou dizendo isso para os meus irmãos e irmãs? Para
entendemos a influência da cultura, da história no meio da humanidade, onde nós, o povo de Deus, fomos também afetados por isso. E o povo de Deus, as famílias de Deus, perderam de vista o Cordeiro. Então nós precisamos estabelecer esta realidade. Senhor, queremos o Cordeiro no centro, para desfrutarmos da sua presença, para desfrutarmos do seu senhorio. É Ele que vai nos dar caminhos, é Ele que vai nos levar para o alvo que Ele tem para que possamos atingir. Irmãos, o Cordeiro não está mais no centro da vida do povo de Deus. O povo de Deus está buscando técnicas, o povo de Deus está buscando aconselhamentos gerais. Nós precisamos buscar o Cordeiro como centro, como aquele que tem toda a primazia no nosso casamento, no nosso relacionamento. Isso é algo muito prático, como tenho insistido. Então começa essa praticidade no aspecto individual de um casal. Pergunta: quanto tempo você, homem, você, marido, você, jovem que prepara-se para o casamento, quanto tempo você tem investido na leitura da palavra de Deus para conhecer a mente do Senhor pelas Escrituras Sagradas? Quanto tempo? Porque às vezes nós resumimos a nossa jornada cristã nos ambientes da reunião. Mas se você não tiver um compromisso sério diante de Deus, de ler a palavra, de se alimentar da palavra de Deus, que marido você deseja ser ou é? Ainda hoje nós vamos estar falando das 5 táticas de Satanás contra a família. E vocês vão entender o que eu quero dizer com essas palavras introdutórias aqui. Mas quanto tempo você tem gasto? Essa é a primeira pergunta. Em leitura da palavra de Deus. Porque a palavra é a palavra de Deus. E precisamos nos alimentar dessa palavra. Lógico, isso vale para as irmãs também. Segunda pergunta: quanto tempo, homens de Deus, mulheres de Deus, temos nós gasto em oração diante dEle? Fala a verdade, entre esses 2 aspectos apresentados aqui, existem os graus de dificuldade, mas orar, parece-me que nos remete a uma batalha. Nossos pensamentos, como que beija-flor, saem por tudo quanto é canto, em tudo quanto é lado. Vai para lá, vai para cá, não tem sossego. Então, há uma luta inicial para, com a ajuda do Espírito, ordenarmos nossos pensamentos adequadamente diante dEle, para orarmos. Às vezes, num tempo de luta de um período lá de 5, 10 minutos, a gente ora 3 minutos, mas de maneira certa. Porque a oração é o meio pelo qual nós chegamos nas esferas do coração do nosso Deus. Então, quanto tempo você e eu temos gasto de oração, em oração? Dependendo das respostas que estamos dando no nosso próprio coração, nós já temos também a maneira de fazer a leitura do nosso relacionamento. E uma terceira pergunta. Uma terceira pergunta é: o quanto tempo tenho investido eu junto aos meus irmãos, em comunhão? Isso é muito importante. Então, a leitura da palavra, a oração e a comunhão com os santos são fundamentais. Fundamentais. Não poderia deixar de dizer sobre uma quarta questão, onde todos nós somos devedores: tempo de comunhão familiar.
Como temos lutas nesse assunto, todos nós. Mas quando nós fechamos essas 4 questões levantadas aqui, então nós temos um caminho para discernir o modo pelo qual nós nos encontramos hoje dentro da nossa relação. Então precisamos da ajuda do Senhor, irmãos e irmãs. Mas tudo começa quando nós estabelecemos o Cordeiro. E começa numa simples petição: Senhor, queremos que Tu exerça o Teu encabeçamento no nosso relacionamento. Que Tu exerça a Tua presença de primazia. Porque a resposta de Deus para tudo que nós possamos conhecer. Citamos aqui a questão da queda, a questão da oferta lá de Abraão, e outras coisas que há para serem citadas. A resposta é o Cordeiro. Nossos relacionamentos serão ajustados, nossas vidas serão ajustadas, na medida em que isto seja uma experiência prática na nossa existência. Então, o que vamos fazer até o tempo que temos ainda por esse restante de manhã? Nós vamos ver aquelas 5 táticas, ou vamos observar quais são as 5 táticas que Satanás usa para atacar a família, para que a família não tenha o Cordeiro como centro. Para isso nós precisamos voltar para o período da história, lá, livro de Êxodo, no capítulo 5, onde nós temos ali a manifestação, né, de Deus, no seu desejo, no seu anseio de ter um povo para Ele mesmo, um povo que Ele desejava abençoá-lo, um povo que Ele desejava exercer o seu senhorio, um povo que Ele desejava ter comunhão com Ele. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, versículo 1. O contexto aqui é aquele de todo aquele período que o povo de Deus encontrava-se cativo no Egito. Chegou um determinado momento onde Deus expressou-se com graça e misericórdia a favor do seu próprio povo. E queria ter um povo exclusivo para Ele, como eu disse, para que Ele pudesse, em primeira instância, libertar esse povo, abençoar esse povo e ter um relacionamento com esse povo. Então, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Esse era o desejo de Deus. Foi então Moisés e Arão diante de Faraó expressar o desejo, que era o desejo do Senhor, para que Faraó consentisse, ali desse permissão para que aquele, então, povo de Deus, que ali estava preso, fosse um caminho de deserto, mais abaixo, vocês vão verificar que era um caminho de 3 dias, para que oferecesse ali, a ele, um sacrifício, para que celebrasse ali uma festa, e essa festa não é outra senão a imolação de um cordeiro. Esse era o desejo. Antes de continuarmos, figurativamente, nós sabemos que o Egito representa o mundo e Faraó representa Satanás. Figurativamente, é assim que nós enxergamos nas Escrituras Sagradas. E diante, então, desse primeiro pedido feito por Moisés, né, a mando do Senhor, o que aconteceu? Faraó, ele recusou, falou assim: não, vocês estão distraindo o povo, vocês estão fazendo com que o povo se distraia com estas coisas que vocês estão levantando aí. Não, nada, isso vai ser recusado. E então, sequencialmente, tanto Moisés como Arão vão novamente diante de Faraó fazer o mesmo pedido: deixa meu povo ir. E vamos ver primeiro ataque
que, no caso, o faraó, uma figura de Satanás, ele faz com relação a este pedido. E aqui está o primeiro ataque de Satanás contra a família. Nós vamos ver, estamos no capítulo 5, vamos ler versículos 6 a 9. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem a Faraó, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão ajuntem para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Aqui está o primeiro ataque de Satanás contra a família: elevar principalmente o homem, a mulher também, ao homem, a muito trabalho. Ele dá muita palha e dá um rastelo na nossa mão para ficar rastelando. Porque o trabalho fora da vontade de Deus é uma arma de Satanás. Há muitas pessoas que buscam servir ao Senhor, mas não sabem que estão trazendo um grande peso e prejuízo a si mesmo e à sua própria família. Então, não é porque eu estou servindo ao Senhor que eu vou quebrar um próprio princípio que Ele estabeleceu. E aqui está a primeira tática de Satanás contra uma família: muito serviço, muito trabalho. Isso faz com que quebre-se aquilo que há pouco estava dizendo para vocês. Quebre-se aquelas 4 chaves importantes: vida de leitura da palavra, vida de oração, vida de comunhão com os santos e vida familiar. Quebra. Então aqui está, e nós precisamos atentar para isto. Aqui está a primeira tática do inimigo: encher de serviço tanto o homem como a mulher. E isto afasta o quê? Afasta-nos da comunhão com o Cordeiro. O Cordeiro perde a sua preeminência, perde a sua primazia. E junto a isto, lógico, perde-se a comunhão familiar. Perde-se completamente a comunhão familiar. Então estejamos atentos. Agora examine a sua própria vida. O seu trabalho tem prejudicado aquelas 4 esferas que acabamos de apresentar aqui? Leitura da palavra, comunhão em oração, comunhão entre os irmãos e comunhão familiar? Se estiver prejudicando, precisa se levar diante do Senhor. Pode ser um ataque do inimigo, porque ele odeia a família. O Senhor não nos vai colocar em situações que possamos quebrar os seus próprios princípios. Jamais. Jamais. Então precisamos estar atentos. Tudo isto visa tirar o cordeiro do centro. Lembre-se que o desejo de Moisés e Arão era para que Faraó permitisse que eles fossem em caminho de 3 dias para oferecer sacrifício no deserto. Faraó, figura de Satanás, se levanta e fala: que história é essa de sacrificar? Que história é essa de cordeiro aí? Na nossa linguagem aqui. Vamos dar trabalho para esse povo está muito ocioso aí, vamos dar muito trabalho para ele. Então, que história é essa de ter uma família ordenada? Não, vou te encher de serviço. Então, cuidado. Cuidado. Todos nós já experimentou isto, ou já experimentamos isto. Muitas vezes, até em nome da obra do Senhor, trouxemos prejuízo. De repente, a gente não sabe por que está seco. Senhor, por que é como se eu estivesse num deserto seco? Eu estou fazendo coisas para Ti,
Mas eu me sinto tão vazio, tão seco. O Senhor nos chama para uma intimidade, irmãos e irmãs. Ele jamais nos tiraria da presença da sua comunhão para que fizéssemos algo por Ele. Ele nos chama para a intimidade. Meu irmão, certa vez disse o seguinte: olhe, ouça aquele irmão que vive na presença de Deus e não aquele que sabe muito a respeito de Deus. Porque aquele que vive na presença de Deus tem o frescor do Espírito na sua vida. O que fala sobre muitas coisas interessantes sobre o próprio Deus tem apenas um conceito. Então o que nós precisamos é andar na presença dEle. Então aqui está a primeira tática. Isso, quando estamos vivenciando, rouba a centralidade do Cordeiro na nossa própria vida, na vida da família. Quantos lares estão sendo roubados e mesmo foram destruídos porque, infelizmente, experimentaram esta realidade? Estão rastelando palha. Para quê? Que o Senhor nos ajude nesse primeiro assunto, irmãos e irmãs. Mas há uma segunda tática. Uma segunda tática. Capítulo 8 desse mesmo livro de Êxodo. Veja só. Aí nós começamos já dentro daquela situação quando Deus começou a enviar as pragas sobre o Egito. E Faraó, então, ele vai se levantar com resistência àquele pedido inicial, que era deixar que o povo de Deus fosse caminho de 3 dias no deserto para oferecer sacrifício, oferecer o cordeiro, ou seja, buscasse a centralidade no cordeiro. A primeira tentativa, muito serviço. Agora a segunda tentativa, capítulo 8, versículo 25. Diz assim: chamou o Faraó e Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Olha só a tática de Satanás. Não, vocês querem oferecer sacrifício? Ofereça sacrifício no mundo mesmo. Ou seja, vocês podem ser uma família que tem aí o cordeiro num determinado, vamos dizer assim, num determinado lugar da sua vida, da sua relação familiar, mas vocês precisam estar inseridos nesse mundo. Falam-nos de uma família mundana. Isso é um grande mal. Uma família mundana. Uma família que, na realidade, professa ter o cordeiro, mas, ao mesmo tempo, vive em função dos prazeres, dos anseios deste mundo. É um ataque terrível de Satanás na família. Quantas famílias cristãs estão sofrendo esse terrível mal? Conheço várias situações, e uma delas sobe o meu coração, apenas vou dizer de modo geral, porque ele é um fato, onde eu sei de situações assim, de irmãos mesmo, de irmãos que se reúnem debaixo do nome de Jesus, mas perderam-se completamente todos os jovens. Por quê? Naquela realidade, naquele meio, os irmãos não souberam dosar a situação, no sentido de botar um limite. Aqui, não, há uma separação clara. Quando vocês olham em volta desta chácara aqui, você percebe o quê? Uma cerca, delimitando. Isso é separação. A igreja foi chamada para viver uma vida de separação desse mundo. Nós não podemos ter alianças com este mundo. Então, um dos ataques de Faraó, que foi o segundo, falou: não, vocês podem oferecer sacrifício nessa terra mesmo, no Egito. O que Satanás está dizendo para nós: vocês podem ter uma família, não, vocês estão servindo o Senhor, não, mas vocês podem falar mal dos irmãos, vocês podem
vocês podem fofocar à vontade, vocês podem ter atitudes do mundo, vocês podem, enfim, usar das ferramentas do mundo dentro do meio do contexto de vocês. Irmãos, isso não funciona. Deus quer uma família separada para Ele. Deus quer um casal separado para Ele, que tenha única e exclusivamente o Cordeiro como centro, não o mundanismo. Então, a segunda tática, o segundo ataque, no caso de Faraó, em relação ao povo do Senhor naquela ocasião, não, vocês podem oferecer, eu deixo, pode sacrificar aqui. Também não funciona. Irmãos, a única maneira de nós, como aquelas famílias do tempo da igreja primitiva, impactou o mundo, é sermos separados. É sermos separados. O que exatamente impactou aquela sociedade caída foi esse aspecto, famílias separadas, de todo um pensamento, de toda uma cultura, de todo um contexto caído. E isso precisa ser estabelecido por nós. Esse é o segundo ataque. Como que podemos adorar o Cordeiro vivendo no Egito? Como podemos adorar o Cordeiro vivendo nesse mundo? É impossível. Isso é um ataque para roubar a realidade do Cordeiro da nossa família. Que o Senhor nos ajude nesse assunto, irmãos e irmãs. Vamos ver terceira tática ou terceiro ataque. Nesse mesmo capítulo 8, veja o versículo 28. Então disse Faraó, numa outra tentativa: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, e orai também por mim. Olha o terceiro ataque. Significa que vocês se afastem, mas não se afastem em caminho de 3 dias. Vão, mas fiquem por. Vocês ficam acessando o celular, vê se dá o Wi-Fi do mundo aqui. Deu sinal, então fique aqui, não se separem totalmente. Fiquem ligados. Ou seja, fala-nos de uma família misturada. No primeiro aspecto, no anterior que estávamos vendo, que é a segunda tentativa, é de fato algo mundano, algo estabelecido, mas aqui já é algo ameno, mas tão prejudicial como o primeiro. Misturado, não vades muito longe. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida de separação, irmãos e irmãs. Vocês se lembram que a questão do Cordeiro ser estabelecido como sua presença genuína e o seu estabelecimento senhorio é algo que nos remete sempre à cruz. O que diz Gálatas 6,14? Covardia falar para vocês, Longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja o papel fundamental da cruz. Já pensaram nesse versículo? Ele vai falar que longe esteja ele gloriar em qualquer outra coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, pela qual o mundo, então vamos focar no mundo, pela qual o mundo, o que tem o mundo? Está crucificado para mim. Então coloca uma cruz bem grandona no mundo. Coloca uma cruz, porque cruz fala o quê? De morte, não é? O mundo está crucificado, então o mundo não representa absolutamente nada para mim. E o mundo para a família, para o casal, não pode representar nada, o mundo está crucificado. Não há nenhum atrativo no mundo que possa cativar o meu coração. O que a morte pode cativar o meu coração? Esse é o primeiro aspecto desse versículo. Mas tem uma vírgula lá, e diz assim, e eu para o mundo. Então mudou-se a perspectiva agora. Em Paulo há uma cruz, não é? E eu crucificado para o mundo, significa o quê? Que eu estou morto para o mundo, que não há nada, absolutamente nada em mim que possa atrair o mundo.
porque eu estou morto. Então, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não há atração. Essa é a operação da cruz em nós, a genuína operação da cruz numa família. Irmãos, este mundo está caído, este mundo está em rota de colisão. E para que nós façamos a diferença, nós precisamos experimentar a realidade da cruz, do princípio da cruz agindo em nós. E isto é possível quando o Cordeiro está estabelecido como centro de todas as coisas. Mas o inimigo ataca. Então, o primeiro ataque é: vamos dar muito serviço, muito trabalho, vamos encher o povo de serviço, de trabalho. Deixe-me dar um exemplo prático para vocês sobre este primeiro aspecto. Deixe-me voltar rapidamente lá. Como que eu posso discernir a vontade do Senhor? Colocando aqueles 4 parâmetros: vida de leitura da palavra, vida de oração, a vida de comunhão com os santos e a vida de comunhão familiar. Essas coisas não podem ser afetadas com tudo aquilo que o Senhor está nos dando. Qual é o exemplo prático? Certa vez um irmão me procurou para que pudéssemos ter uma comunhão sobre uma decisão que ele deveria ter, que ele queria mudar-se de cidade para, vamos dizer assim, prosperar, ganhar mais dinheiro. Tem alguma coisa errada nisso? Em palavras iniciais, não. Sim e não. Mas a pergunta que eu fiz: irmão, o senhor está nesse assunto? Se o senhor estiver nesse assunto, não há problema. Porque ele levar você para um outro ambiente para você prosperar, se ele estiver nesse assunto, louvado seja ele. Se ele não tiver, você está arrumando confusão para você. Aí deu exemplo para ele que eu vou passar para vocês. Eu disse assim: vamos supor que, nesse primeiro aspecto, Deus tenha para você 5 fazendas. Ele quer te dar 5 fazendas para que você possa administrá-la. Então, se Ele tem para você, você vai administrar essas fazendas e você não vai quebrar aqueles 4 princípios, porque Deus está te dando. Agora vamos inverter. Vamos supor que Deus tem para você uma chácara, mas você luta para ter aquelas outras fazendas. Sabe o que é o pior do problema que vai acontecer? Você vai alcançar aquelas fazendas, mas estas fazendas vão destruir você, vão destruir sua família, porque está fora da vontade de Deus. Se Deus tem para você uma chácara, então é naquela chácara que está o contentamento. É ali que você vai receber toda a sua provisão, e é ali que você vai construir uma família que honre o nome dEle. Então, é estar onde o Senhor tem para nós. Isso vale para o primeiro assunto. Então, onde os irmãos se encontram agora? Este ambiente é vontade de Deus? Então, louvado seja Ele. Se não, precisa ser colocado diante dEle. Por quê? Do contrário, vocês vão colher frutos, não só pessoais, mas do aspecto familiar também. Então, falamos desse aspecto, dando esse exemplo agora. O segundo é: Faraó atacou, Satanás nos ataca no sentido de sermos uma família mundanizada ou de sermos uma família não totalmente separadas. Terrível. Isso tudo para nos distrair daquele assunto principal de não termos o Cordeiro como objetivo final. Vamos para o 4º ataque dele, a 4ª tática dele. Êxodo capítulo 10, versículos 8 a 11. Veja como que Faraó era insistente. A 4ª tática, Êxodo 10, do versículo 8 a 11. Veja só como que ele age agora. Diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e lhes disse: ide, e Faraó, ou seja, Faraó lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com nossos gados, havemos de ir.
porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças, vede, pois tendes convosco más intenções. Não há de ser assim. Ide vós somente, vós os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Qual que foi o ataque? Foi sobre os filhos, sobre as crianças. Não, vocês podem ir, mas deixem as crianças. Satanás, ele age assim nas famílias. Vocês sabiam que Satanás está uma geração na frente de nós com relação aos nossos filhos, os menores? Uma geração na frente. Ele está contaminando a mentalidade dos nossos filhos com tudo que é lixo desse mundo através desse material chamado celular, onde tem um mundo conectado nas mãos dele, onde eles têm acesso àquilo que vocês nem imaginam. A mente das nossas crianças estão sendo alimentadas e sendo cheias de lixo desse mundo. E quando eles chegam numa fase de pré-adolescente e adolescente, eles estão tão contaminados que o caminho mais seguro é o mundo. E depois, para buscá-los novamente, é terrível. Satanás age assim. Faraó queria exatamente, não, vocês vão servir, não, vocês podem servir ao Senhor, podem ir lá sacrificar à vontade, vão com todos, mas deixem as crianças. Satanás ataca nossas famílias porque ele não quer que uma segunda geração seja levantada. Então, cuidem dos seus filhos, vocês que os têm. Alimenta-os com a palavra, com a verdade de Deus. Administrem todas as coisas que envolvem os acessos que eles têm. Não deixem eles tão à vontade. É responsabilidade dos pais cuidar das crianças, de saber exatamente tudo aquilo que elas acessam, tudo aquilo que elas falam, com quem andam, que hora vão sair, que hora vão voltar. Isso é fundamental. Fundamental. Uma geração na nossa frente. Então, a quarta tática que Satanás usa contra a família é exatamente quando os nossos filhos são violentamente agredidos por ele. Vocês sabiam que a promessa de Deus de salvação é para a família? Há uma promessa maravilhosa para a família. E isso realmente conforta o nosso coração, porque podemos todos nós, de uma forma ou outra, ter histórias aqui de irmãos, tanto da carne como irmãos em Cristo, que começaram bem a jornada e hoje estão, na verdade, vamos dizer, perdidos pelo mundo. Mas há uma promessa diante do Senhor e nós não podemos abrir mão dela, de que os nossos filhos, eles se chegarão ao Senhor, que eles retornarão ao Senhor, e nós não podemos perder essa esperança. Vamos ver alguns versículos rapidamente sobre isso. Aí mesmo, perto, onde nós estamos, voltem para Gênesis, por favor, capítulo 7, versículo 1. Nós estamos no contexto de Noé, quando ele construiu aquela arca. Veja a promessa que há nas Escrituras aqui. Gênesis 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Veja que a promessa feita aqui para Noé de salvação, para que eles entrassem na arca, é para ele e toda a sua casa. E Deus olhou como ele foi um homem justo diante dele. Há tantos outros textos, vamos ver mais alguns. Vamos para Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Versículo 9. O contexto é
Zaqueu, 19, 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Houve salvação nesta casa, não houve salvação para Zaqueu, houve salvação nesta casa. Então, estas palavras, né, de promessa precisam realmente alentar nosso coração e entender que o Senhor prometeu a salvação para a família. Uma vez que o Senhor visitou uma casa, é verdade que cada um individualmente precisa se render ao Senhor, mas aquela salvação visitou. Então você pode orar com segurança que o Senhor irá ganhar aquela pessoa que ainda não conhece, ou então irá buscar aquela pessoa que desceu com toda a sua força no mundo do pecado. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para restaurar. Tirar os nossos filhos das garras de Satanás, tirar nossos filhos daquele contexto, daquele ambiente tão perverso que possam estar envolvidos, porque são promessas do Senhor. Tanto aqueles que ainda não conhecem o Senhor, como aqueles que um dia conheceram o Senhor e realmente foram infiéis. Mas o Senhor pode restaurá-los, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 e 2. Atos dos Apóstolos 10, 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui mostra-nos este homem, esse centurião, né, chamado Cornélio, piedoso, temente a Deus, toda a sua casa, ali nesse contexto nós vemos, sabe, a presença do Senhor de uma maneira muito especial na vida deste homem temente a Deus. Ele tem então aquela visão, vocês sabem, ele manda que Pedro foi chamado para que Pedro anunciasse o quê? O Evangelho a eles. Mediante capítulo 11 agora, desse mesmo livro, Pedro está relatando essa passagem, e vejam estas palavras que Pedro fala àqueles que o arguíram porque ele foi na casa de Cornélio. Ele diz assim: ao qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, mas ele precisava ouvir palavras mediante as quais ele e toda a sua casa ali seriam salvos. É o que aconteceu. Esse é o relato de Pedro, que ele faz quando ele foi chamado para prestar contas por que ele foi na casa de Cornélio, um curtidor de couro. E voltamos então no livro de Êxodo para falarmos da quinta estratégia maligna e final para demover o povo de Deus do seu desejo de ter o cordeiro como centro. Êxodo capítulo 10, voltemos a este capítulo e vamos verificar qual é a quinta tática que Faraó usou para demover tanto Moisés como Arão e todo o povo daquele desejo de saírem ao deserto por 3 dias e sacrificarem o Senhor. Versículos 24 a 26. Êxodo 10, 24 a 26. Vejam só que interessante. Então o Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tem de dar as nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco.
Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Aqui está a última tentativa, a última tática que Faraó buscou usar contra o povo do Senhor. Não, vocês vão, inclusive levem as crianças, mas deixem os rebanhos. Que tática terrível é esta? Tudo, absolutamente tudo, irmãos, pertence ao Senhor. Nossas famílias, nossas posses, nossos filhos, tudo pertence ao Senhor. Tudo. Então, quando nós temos uma experiência com o Senhor, não só a nossa própria vida pessoal, mas tudo que cerca-nos pertence a Ele. Tudo deve ser consagrado a Ele. Então, as suas posses pertencem ao Senhor. Você é apenas um administrador. Você é apenas um que exerce a mordomia. Você é um mordomo do Senhor nas coisas que Ele lhe dá. Ele nunca lhe dará, como há pouco estávamos falando, nunca lhe dará nada que vai lhe afastar daqueles 4 princípios. Ele pode ter muito para você, mas esse muito jamais o afastará dele. Mas se ele tiver pouco, é naquele pouco que você vai servir ao Senhor. Então, quando nós nos rendemos a Ele, nos rendemos integralmente, com todas as nossas posses. E Satanás, muitas vezes, ele vai interferir nesse assunto. Ou ele vai tirar, para que tenhamos muitas coisas a rastelar como palha, vai tirar as coisas para que nós trabalhemos e nos desviemos do Senhor, ou vai nos dar, para que da mesma forma sejamos distraídos por Ele. Então essas 5 táticas são terríveis. Só para repetirmos, para estarmos finalizando esse tempo. Então, primeiramente, ele vai nos encher de trabalho. Em segundo lugar, ele vai tentar fazer com que sejamos uma família mundana. Ou uma família, em terceiro lugar, misturada. Nem tão mundana, nem tão fincada, centrada no Cordeiro. Isso é terrível, o mesmo mal. A quarta é a questão das crianças. Ele ataca nossos filhos. E a quinta envolve as nossas posses. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Então, nós precisamos discernir, com a ajuda do Espírito, estes ataques que são voltados contra a família. Agora, de que maneira estaremos imunes a isto? Sempre estabelecendo, dando ao Cordeiro a preeminência, dando ao Cordeiro o seu lugar devido. Dai ao Cordeiro o lugar que é devido na sua vida, na sua experiência. Que o Senhor nos ajude, que possamos, de fato, ser este povo que o Senhor deseja, que possamos sair caminho de 3 dias do deserto. Isso fala-nos, esses 3 dias falam-nos da cruz, fala-nos do Cordeiro que seria imolado, fala-nos do quê? Fala-nos exatamente do princípio atuante da cruz na nossa existência, na vida de vocês como casal, na vida de vocês como família, na nossa vida de modo geral. Então, que o Senhor nos ajude, nos livre desses ataques. Sejamos aquele que sempre tenha o Cordeiro como centro da nossa família, de nossas vidas. Vamos orar. Maravilhoso Pai, nós encomendamos nas Tuas mãos nossas vidas. Tu sabes, bondoso Pai, o quão frágeis nós somos. Muitas vezes somos atacados e não temos discernimento. Então pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude a que possamos medir que estamos servindo o Senhor com trabalho adequado, com tempo adequado, que nos ajude a discernir que nós não somos mundanos, que temos a coragem de enfrentar essa situação e estabelecer o Cordeiro como primazia na nossa vida pessoal, na nossa vida de família, que nós não somos também uma família misturada, que nós tenhamos sempre
o nosso amado Senhor como centralidade da nossa caminhada, como casal, como família. Também que os nossos filhos sejam governados, que sejam ajudados, de tal forma que o Cordeiro possa instruir-nos para que possamos ajudá-los. Ajuda-nos a criar nossos filhos no temor do Senhor, tendo o Cordeiro como centro. E por fim, querido, amado Senhor, que saibamos discernir que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado provém de Ti, e tudo que vem de Ti se transforma em bênção em nossas vidas. Que tudo aquilo que é nosso, nossas posses sejam consagradas a Ti, pois de Ti mesmo vieram a nós. Que sejamos fiéis mordomos. Ajuda-nos a ser famílias equilibradas, a cônjuges que glorifiquem o Teu nome, tendo o Cordeiro como centro. Abençoa cada casal, a cada família presente aqui, a cada casal jovem que aqui se encontra, para que o Cordeiro seja honrado em todos eles. No nome de Jesus. Amém.